Bora lá? Bora lá! Pessoal, a gente está entrando no mês de novembro, mês de finados. O pessoal sempre, o assunto morte é sempre um assunto muito denso de se falar. Peraí. Por favor. Muito obrigado. É que normalmente foi o Norton que arrumou minha gravata, mas normalmente quando ele arruma o pessoal tá mais quieto. O cara tá meio paradinho. Tá mais parado. Tá meio em movimento hoje, né? A gente vai conversar hoje com o Norton Matana. Ele é filho do Nedson. Dispensa apresentações pro Nedson. Irmão do Nedinho, irmão de quem também? Como é que é o nome da menina? Daniege. É uma família maravilhosa. Um abraço, né? Até não sei como é que o Nedson fez uns filhos tão bons, tão queridos. Parabéns, Nedson. Norton, obrigado pela tua presença, cara, tá aqui. Você deu o teu tempo para vir falar com a gente de um assunto tão sério como a turma aqui fala. Que nem nós, né? Nós que agradecemos o convite aí dos amigos. É bom ser lembrado sempre, por mais que é um assunto delicado, mas a gente tem que falar, né? Até porque Delicado, se a gente mas no fim todo mundo vai falar, né? Todo mundo fala. Todo mundo não vai falar. Sabe que até nos aniversários, onde é que eu tô, o assunto é morte, né? É mesmo. Por mais que as pessoas elas desviem o foco ali, daqui a pouco eles não querem falar, não quero falar de morte, mas aí eles chegam perto de mim e perguntam alguma coisa, né? Ah, e como é que faz tal coisa e tal. Sempre com uma curiosidade sobre o assunto, né, cara? Impressionante. E tu vira referência também nisso, né? Vamos combinar. Também, a gente sempre trata o assunto com muita seriedade, apesar de ter alguns momentos ali que a gente tenta flexibilizar pra gente não levar tudo pro coração também, né, cara? E é um momento, a Fernanda até me dizia assim, eu ia vir com uma camisa floreada, do Morto Muito Louco, tava assim, amor, é pandemia, todo mundo passando por um momento terrível, respeita. Tá bom, Fernanda, eu respeito, eu me vesti, botei uma roupa de domingo aí, tem uma roupa pro exame de fezes, me arrumei. Mas não adianta, a gente chega aqui, velório, cara, não tem um velório que eu não chegue, por mais pesado, por mais importante seja a pessoa para minha vida, eu chego lá, a gente acaba contando piada, falando bobagem, brincando, lembrando dos momentos da pessoa que são bons também. Mas isso é bom, né? Pô. É uma celebração, não deixa de ser, né? Um velório é uma celebração, né? Na verdade, é uma das celebrações mais importantes da nossa vida, né? Assim como o casamento, a morte também não deixa de ser um evento... Tá ligado um com o outro. É um sacramento, não é à toa que é um dos sacramentos. Isso aí. A unção dos mortos é um dos sacramentos também. E falando aí nas religiões, para cada lugar o tipo de luta é diferente. Com certeza. Fala, quer arrumar o microfone? Vem cá. Nem começou o programa, o Matheus já está com problema aqui com a gente. Comeu? Ainda bem que é o teu. Mas normalmente é. Isso, na verdade, é um adendo que o Matheus faz para aparecer no programa. Nós ainda vamos convidar o Matheus para ser convidado aqui. Ele fica com vergonha quando a gente convida as pessoas e não chama ele. Mas o bom é que assim o pessoal conhece o Matheus, né? Esse é o fala, Matheus. fala e... Isso aí, o Matheus também conhecido como Canal 6. Da NET. Canal 6 da NET, TV Mon. Mas o assunto, por mais delicado que ele seja, a gente vai acabar falando um dia sobre ele. E hoje, cara, tu é um cara que é super jovem e já é referência. Porque, afinal de contas, não é uma funerária, são... 9. 9 funerárias! Eu conheci esse dado. O pessoal não para de morrer. Então foi bom para os negócios da pandemia. Não, O ano da colheita. Não, até que tu sabe que... tu bota, né? Não, a piada foi boa, a piada foi boa. Recomeça. Vai lá. Porque a gente, se não for Deus brincando o livre, as é. coisas... E, cara, isso aí é um assunto que é muito... comentado, todo mundo acha que olha pra nós e acha que a gente está milionário em questão da pandemia, né? Na verdade, a gente não tem 9 lojas físicas, né? A gente tem 9 pontos ali que com representantes que a gente atende as comunidades específicas, né? Interessante. Então, a gente está sempre procurando um novo município para poder Pra atender. abrir. Expandir. Porque assim, não deixa de ser um negócio, né? isso aí. Um negócio. Não, é um negócio, né? Que é, vamos dizer assim, todas as pessoas vão passarem por isso, né? Diferente de religião. Menos a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ela tá E o Oscar Niemeyer foi por ali, né? O Niemeyer foi quase que não. A Dercy Gonçalves também, Dercy foi por pouco. ficou ali no... Olha, o pessoal gastou com a previdência Gastou. da Dercy. Se o plano, né, da funerária que a gente vende lá, as pessoas confundem, né? Eles acham que a gente vende o plano para a pessoa morrer, mas a ideia não é que a pessoa morra logo, né? Claro, quanto mais tempo fica vivo, melhor para os negócios. Melhor pro negócio. Ou seja, preste bem atenção. Quando uma funerária serve para você ficar mais tranquilo enquanto vivo.
E quanto mais você viver, melhor para os O negócios. seguro morreu de velho, né? Isso aí. É bem isso aí, cara. E tá, vocês têm. A gente disse que não ia falar só de funerário, né? De trabalho, né? Não, Vamos mas a aliviar um pouco. curiosidade é muito. Tá, vamos perguntar de outra coisa. Tá, depois Cremação, vocês têm cremação. Sim, a gente trabalha com cremação também. O crematório não é próprio, né? É um crematório parceiro, até porque a burocracia é muito grande para abrir, né? É Envolve mesmo? FEPAM, Eu me lembro. um monte de coisas. Lembra que nós conversamos na época que a estava gente encaminhando falou. documentação, né? Até um amigo sempre nos apoiou de forma positiva, né? Sim. Nos dando o caminho certo ali. É que quando tu vai abrir uma empresa, o município não sabe o que tu precisa, né? Hoje, Montenegro é um dos municípios que é referência nisso, né? O pessoal ali, Vigilância de Saúde, meio ambiente, eles 9, sabem, né? né? São 9, eles né? sabem, né, Sim. cara, o que precisa para isso, né? E é um assunto muito delicado, porque a gente lida com o ser humano, né? Tipo, a funerária, ela tá primeiro que o lixo. Isso. Vamos dizer, tipo assim, o lixo, tu pode ficar uma semana com lixo na lixeira, Vai, é ninguém vai verdade. reclamar. Se tu vai deixar um cadáver ali, Vai ter problema. vai dar um problema. Quer dizer, o lixo até vão reclamar, mas um ser humano Não, esperando não vai ser mais. problema. Né? Vai ser bem problema. Mas E a falou em família? burocracia, qual é a maior burocracia hoje para ter um crematório? É os órgãos sanitários e os ambientais, né? Porque Tudo envolve o governo, então. tudo envolve muito ali, tu não tem muito acesso direto, né? Que nem a prefeitura, tu conhece o secretário, tu chega nele, apresenta as licenças, tudo certo, correto. sim. Quando vai pra FEPAM, cara, daí tranca tudo, né? Não tem o que... O órgão municipal viabiliza sempre, porque não quer trancar. Sim, mas é, tem até outros pra órgãos central, que... né? É, ser E não é só fazer uma churrasqueira, fazer uma churrasqueira e botar lá dentro e torrar. Não, Não, tem não. filtros disso, tem filtro daquilo, tem Mas triagem. É tão inacessível assim? Tem o engenheiro ambiental que fica ali, que é cobrado por mês, que é um valor absurdo, né? Para o engenheiro te dar os laudos de emissão de gases, essas coisas todas, né? Senão toda funerária ia querer ter um crematório, né? Sim. Mas a gente tem a disponibilidade em Novo Hamburgo, que é próximo, né? E tem nos outros municípios ali, que nem Salvador do Sul, a gente atende, daí a gente vai para Caxias, Mas né? se tu vê Salvador do Sul, que é um município menor que Montenegro, tem... Não tem. Não tem. Eles não atendem tem. em A gente Caxias. atende lá Vai e manda Caxias. para Caxias, Sim, né? sim. Que é um transtorno assim para a família, tipo, se deslocar, né, com o Fica em trânsito, trânsito, tudo, né? né? Às vezes a gente faz o cerimonial toda na nossa capela e depois a gente vai até Novo Hamburgo, Caxias, São Leopoldo, onde for o crematório, né? A família não acompanha, mas geralmente a família quer se despedir até o último minuto, né? Sim, com Isso aí. certeza, né? Quer acompanhar mesmo. Na maioria das vezes não estão preparados com uma perda, às vezes repentina, digamos assim, né? E tem características da cinza também, porque às vezes tu quer a cinza integral, se tu quer uma tem cinza... isso também? Nossa, Bom, Sim, tem as urnas, que tem diversos modelos de urnas ali, né? Tem até a urna ecológica que tu coloca no mar, ela se decompõe, né? Com a água ali. que tudo. legal. em terra... Com cinza, com Tu terra. sabe como é que os índios eram enterrados em algumas tribos? Não sei. Porque o que acontece, né? Tu sendo da área, tem coisas que são muito doidas, porque hoje tem os formatos que são ponto, mas tem tribos indígenas que eles eram colocados dentro de vasos, como se fosse uma moringa, um vaso de barro, e eram enterrados dentro daqueles vasos de barro. Sem cremar. Sem cremar, sem nada, enterrado dentro do vaso de barro, ou num pano, enrolados em um pano não, né? Na verdade em uma juta. É uma burca, né? É, uma burca, enterrados enrolados num pano, que é a maneira mais ecológica seria assim. Sim, é que antigamente não existia funerária, né? Claro. Então eles queimavam os mortos, né? Tem Na alguns... Índia é forte ainda. Os vikings também, né? Que Na aparecem Índia os até eles filmes, né? colocam no rio, né? Ganges, E é totalmente... No Ganges. Ganges, Ganges. Ganges, que diz que é fedorento, assim. Eu nunca tive lá. Não tenho Não, vontade é de um ver. dos mais sagrados lá, né? Porque a Índia em matéria de religião, são muitos deuses, muitas crenças e ainda o modo de enterrar, cremar, o maior lá ainda é a cremação, né? A cremação boiando na água e toda... Bom, sabe melhor que eu, né? Sei. Cara, o fator morte hoje ele é um tabu, né? A gente tem um tabu ali porque... Tem gente batendo na porta aqui. Espero que não tenham confundido com o banheiro. Embora a gente às vezes fale muita merda aqui. Mas hoje nós estamos falando uma coisa séria. Mas o crematório, a gente fala do crematório também. Eu particularmente pretendo ser cremado. Já fiz todos os encaminhamentos já com família e tudo. E tem... Tu fez o teu plano já? Ainda não. Aí nós vamos até o final do programa, nós vamos campear um desconto aqui. Vamos sortear. Aí, ó. Porque tem tabu, tem família que às vezes não, tu não vai ser, tu vai ser. Então isso tem que ser muito combinado com a família também, não tem? Sim, até tem uma declaração que é feita em vida, né?
Que a pessoa declara a vontade ali em vida que ela quer ser cremada. Até porque a cremação, ela, em morte violenta, tu tem que ter um alvará judicial, né? De um juiz que ele permite que o corpo não vai ser usado para mais nenhuma pesquisa, legal, nada. Então tem que ter um alvará judicial. E essa declaração de vontade ali que tu faz em vida, ela pesa bastante assim na hora do juiz fazer o imagina que fazer uma autópsia não tem mais corpo, né? Dependendo, se não for uma coisa já bem resolvida, né? Loucura. Então você já sabe, você quer encaminhar o crematório, não adianta só falar para a família como eu. Tem que ir lá, fazer um programa, um plano, assinar o termo e dizer quero e vou. É isso aí. E pagar as mensalidades. É que o contrato ele já é uma declaração de vontade, né? Tu vai fazer ela em vida ali, que isso depois a gente leva aos autos, né, do processo ali, com tudo, que a gente tem a nossa advogada, que é a minha excelentíssima noiva, né? Olha aí. Como é que é o nome dela? Fernanda Kerber. Como mais uma Fernanda, a Fernandinha Kerber, maravilhosa, amada, querida. A gente tem a estrutura toda para poder atender a família, né? Então a gente criou um núcleo, cara, assim, dentro da nossa empresa, assim, para poder atender todas as dificuldades das pessoas na hora do luto, né? A gente tem um psicólogo, daí tem um advogado para encaminhar essa parte mais burocrática, tem o corretor de imóveis, que é o Felipe ali, que da Remax, né? Que ele nos ajuda nessa parte ali burocrática. Às vezes tem casos que não tem obra regularizada, então tem todo um trâmite ali que a família fica perdida nessa hora, né? Então a gente sempre diz lá na empresa que a gente trata com a máxima seriedade possível, assim, porque é uma hora que a pessoa está muito frágil, né? Então a gente tem que encaminhar ela. Quanto mais apoio, melhor, né? Isso, e tem que encaminhar para profissionais qualificados, né? Não adianta a gente indicar alguém e depois lá na frente. Tem problema, Zé. E como é doido, porque a gente sempre se sente amparado. Quando algum ente querido vem a óbito, falece, enfim. É importante ir num lugar em que a gente se sente seguro, se sente amparado, porque foi-se o tempo em que havia um leilão. Eu morei em Porto Alegre muitos anos, Hospital Conceição, Cristo Redentor, Santa Casa, Moinhos de Vento, na saída dos hospitais, às vezes pareciam abutres as funerárias, estavam lá assim, morreu? Ó, passa lá, tá morto ou tá morrendo ou já morreu? Ó, dá uma passada lá, pega o meu cartão que quando morrer tu tem tudo. Nossa, era uma abordagem sinistra. Sim. Até, inclusive, as próprias funerárias, empresas, elas ficavam em frente aos hospitais. Sim, e os caixões, as urnas, elas ficavam à vista. Expostas, claro. Tipo, se alguém estivesse num quarto, olhasse lá, tá, mas aquele caixão... Tá me esperando. Tá me esperando, né? Ou escolhia já, se eu vou querer aquele pinhão lá. Né? E isso tornou a empresa funerária muito mal vista, né? Tipo, agora na pandemia a gente não teve nenhum retorno, entendeu? Tipo... Todo mundo pensa assim, os caras ficaram ricos, né? Tipo, morreu muita gente e tudo. Só que ninguém pensa que na pandemia ninguém tinha dinheiro. Isso aí. Entendeu? Então, um momento bem mais delicado. Bem complicado, sabe? Tanto que desculpa te atrapalhar, mas tiveram muitos casos de pessoas que foram enterradas por programas do governo que ajudaram no translado e tudo. E as funerárias estavam uma reclamação geral. Não sei se aqui em Montenegro teve esse movimento, porque o volume também nem foi tão grande. Cara, assim, a gente teve um aumento, né, significante, com assim, certeza, até a gente comenta, né, que o maior índice de morte é no inverno, né, porque as pessoas mais idosas estão mais frágeis, né, então pega uma gripe, acontece mesmo, assim, de a pessoa falecer, né, e agora com a pandemia, essas pessoas que viriam a falecer durante o inverno, elas faleceram antes, né? Em outro período também. Então, as pessoas que não tinham nada faleciam e mais essas pessoas idosas, frágeis, faleciam também. Então, esse aumento foi significante, né? A gente, inclusive, as fábricas estavam lotadas, né? Sem dar conta da demanda. Porque não é só aqui, né? É no todo, né? Todo mundo precisando. Já tiveram estados que literalmente não tinha como dar conta, porque não tinha caixão. Não tinha caixão. Pessoas, inclusive, abastados, com grana, que tinham que deixar o ente enterrar primeiro em um caixão improvisado, até que ficasse... Eu vi umas reportagens em São Paulo, em especial, que era coisa tristíssima, assim, era lamentável, lastimável. O mais complicado da pandemia para nós foi que a gente tinha que lidar com os dois lados, né? Tipo, o lado profissional e o lado humano, né? Porque logo no início ali, para nós foi muito complicado, porque a gente não sabia o que ia acontecer. O primeiro óbito de Covid que a gente foi buscar era muito sinistro, assim, para nós, entendeu? A gente ficava pensando, será que não vai passar para um familiar que está em casa, que não está nada vendo, entendeu? Tipo,
era muito complicado, cara. A gente chegava em casa, tinha que deixar a roupa ali e entrar sem roupa para dentro de casa para não... Era um medo que a gente tinha, né, cara? Então, e a família, ela não podia ver o ente querido. Isso. Eles eram colocados na urna com invol preto, né? Até essa palavra invol que a gente fala deveria ser usada em todos os hospitais, entendeu? Porque quando o médico dava o parecer, eles diziam, não, a pessoa vai dentro de um saco preto, entendeu? Socorro. Então isso, entendeu? É complicado. Tu tem uma palavra mais bonita assim para te usar para não ferir tanto o ego da pessoa, né? Sabe aquela expressão, foi pro saco? É isso. Era bem complicado isso. Foi pro vol, é isso, né? Invol. Invol, foi pro invol. Isso aí é bem complicado, cara. Porque daí hoje a gente tem a crença, até a gente brincou contigo agora de arrumar o ente querido, né, e tudo, e as pessoas não queriam que os entes queridos deles fossem sepultados sem roupa, entendeu? Então era difícil o tratamento empresa, família, né, então tava todo mundo com os nervos à flor da pele. E o nível de estresse, o risco de saúde particular. Né? Medo, né? Lidar com isso todo, na verdade isso também é saúde pública, isso também lida com saúde pública direto, e foi, acredito eu que foi um período bem turbulento também, né? Foi horrível, cara, porque, que nem eu falei, né, a gente estava de frente, a gente não recebia respaldo nenhum, entendeu? Tipo, a gente não recebeu benefício nenhum por estar de linha de frente disso, né? Exposto mesmo. Mas eu como técnico de enfermagem, a gente também não recebeu benefício nenhum. Mas assim, para vocês ainda era mais interessante sim, porque... Mais interessante não, mas o trabalho de vocês era mais visto, muito mais do que o nosso, porque vocês estavam na televisão, os técnicos não fizeram nenhuma reportagem com Não Saia de Casa, por exemplo, com um agente funerário. Entendeu? É a única coisa que apareceu... Coveiros, agentes funerários, todo quem... A área da saúde em geral, assim, né? O que a gente teve de respaldo... E o que eu penso também é que quem está no hospital, como enfermeiros, médicos e técnicos e tudo, trabalhavam no limite vida e morte. E aí depois, na funerária, os coveiros e quem trabalha no sepultamento, trabalha com a pessoa já falecida e os parentes que poderiam estar infectados. E aí, na mesma situação, só que menos protegido, acredito, do que os médicos. De certa forma, a gente tinha proteção, o EPI, tinha, né? Se bem que era uma coisa que até então era desconhecida, apesar de ser um vírus que tem... Não sabia se pegar celular? Exatamente, entende? Então... o problema maior da pandemia, cara, assim que as pessoas, a gente entende que todo mundo queria fazer velório. Se eu tivesse perdido alguém com Covid, eu também, obviamente, ia querer fazer velório. Só que o problema é que essa doença, ela deixava um familiar infectado e ia pro velório. E daí ali contaminava as outras pessoas, né? Sim, querendo ou não, tipo... Teve uma flexibilização do governo do estado que eles liberaram um velório em 4 horas para pessoas com Covid, né? Então aquilo ali também poderia... Não tive nenhum caso concreto, assim, de alguém falar, não, peguei Covid no velório e tal. Mas a exposição eu penso nisso, né? Entendeu? Porque se a família tá junta ali... Depois... 4 ou 24 horas não muda em nada. Não muda em nada. Uma hora. Conforme quem teve contato ou quem tem contato, 1 hora ou 24 horas é o suficiente. Meia hora, não é? 15 minutos que... Qualquer a exposição mínima ali é complicado, né? Mas vamos lá, estamos falando de trabalho. E antes de tu trabalhar com funerária? Sempre foi funerário? Não, eu fui militar do Exército e depois eu trabalhei 6 anos na Receita Federal ali. E só que o meu pai já tinha funerária, né? A gente era desde pequeno, assim... O Netson tinha funerária? Sim. É mesmo? Tá aí, Netson, essa eu não sabia de ti. Ouvi dizer que as funerárias foram para homenagear o teu nome, para honrar o teu nome. É verdade isso aí? Isso é verdade. Foi um misto de coisas, na verdade, né, cara? Porque o meu pai, ele sempre teve isso, né? E, cara, e uma coisa que a maior parte da população, assim, não sabe, que o meu pai era o único que tinha ambulância em Montenegro na época. Então, tu pensa, 50 mil habitantes na época, ou 45? Não, 35, 40 mil habitantes. E uma ambulância, hoje o Montenegro conta com 3, né? Cara, às vezes, uma vez uma saia justa do meu pai, assim, que meu pai é malandro, né? A gente estava num evento com a ambulância, daí já era a ambulância da Unimed, que meu pai trabalhava e tudo. E daí tava minha mãe junto, assim, né, na festa lá em São Sebastião do Caí. Daí chegou uma moça, assim, e falou pra ele: "Oi, pai."
não era difícil, porque acontece, as pessoas fazem festa, estamos falando de 20 anos atrás. Daí ele não sabia o que ia acontecer, né? Daí nisso Ele chegou não sabia se ele não ia precisar da ambulância. Aí chegou a mãe nesse meio tempo, né? E daí eles contaram a história pra ele que ele tinha salvo a vida da guria. E que ela teve ele como pai depois. Isso aí, entendeu? E só que esses dias eu fiz uma postagem no Montenegro teve uma história, né? Edson, tu é liso. Foi a melhor desculpa que tu deu na tua vida. Tu é um herói. Tu é assim, ó. Ele é ídolo agora, depois dessa. Ele é fantástico, né, cara? Ele sai. Que legal. Fora as piadas, que o Neto é o rei das piadas, tem muita piada. Mas horríveis, podre, mas muita piada boa também. Tipo, troca muita piada. Mas ele ri, né? Ele é bom. Então é isso, tem uma coisa de homenagem à família, então, de Sim, cara, a gente... fazer o nome do pai reverberar. É que teve uma situação complicada aqui em Montenegro, né, que envolveu o meu pai com a funerária, que ele teve que fechar e tal, que é uma coisa que hoje não vem muito ao caso, assim, mas aquilo eu trouxe junto comigo, né, porque eu vi todo o processo que a gente passou depois que ele fechou a empresa, entendeu, tipo, tudo, e daí aquilo foi me alimentando, cara. Eu com 12 anos, eu comentei com a minha mãe, eu disse, um dia eu vou abrir a funerária de novo, né, cara? Focou no negócio. Foquei, tipo, mas segui a vida, entendeu? E quando apareceu a oportunidade da gente abrir a funerária aqui em Montenegro de novo, eu não queria abrir, né? Porque eu tava na Receita Federal, daí eu tava fazendo direito, eu queria entrar pra brigada, né? E aí que tu conheceu a Fernandinha? Não, a Fernanda foi antes. Foi antes? Faz 12 anos já. Ela não tava no direito ainda? Não. Ela foi depois no direito? Não, ela tava no ensino médio, né? Faz tempinho já, né, cara? É? Então... E o Luiz e a Lu, de boa? Não nem sei, Não, namorando? o Luiz é brabo, né? Pois é. Não, a Lu acho que é pior. A Lu é mais o Luiz brava. ainda negocia. Agora a Lu, governadora do estado. Ela tem um potencial, né? Ô! Eu sempre falo pra ela que ela tem que Tá louco. lançar a candidatura, né? Ah, Duda Fernanda não é qualquer um vai jogar perto ali das gurias. A Luciana conhece muita gente aí, cara. Ela é... Não, e ela tem álibi, pá, e sabe onde enterrar, não quer saber de funerária, se aprontasse com as meninas, né? Não, daí eu ia virar um cliente, né? O Luiz também. Mas e aí, virar então... cliente. Então aí a funerária veio para homenagear o pai. Daí eu tentei passar pro meu irmão, né? Daí o meu irmão mora na praia, não quis se envolver e eu falei... Ele mora na Ele praia? mora na praia, É mesmo? Onde? Onde é que ele... em Tramandaí. Ah, meu Deus. Eu tava Ele esperando. não mora na praia, ele mora no litoral. Praia acima de todas. Até que enfim alguém concorda comigo. Mas vamos lá, mora ali, nada salgada. Daí... Outro dia, o Pedrinho, Pedro Flores. Pedro Luiz, não, Pedro José Flores Neto. 5 nomes. Uma bíblia. Veio dizer, não, porque o mar de Tramandaí é mais limpo que lá pra cima, ele é só sujo. Diz, como assim? Por causa das aulas. Me deu mal na cabeça, mas tudo bem. Foi. A gente não contraria os convidados quando eles Sabe quem estão. mora na praia vive bem, né? Vive bem. O Nedinho tá bem, então. Não, ele tá, graças Tá a com o Deus, burro na tá- sombra. Ele tá bem, cara. Ele tá Pegando um vento desgraçado, doutora, mas tá Tá lá. pegando vento. Ele trabalhou com meu pai na funerária, né, também. Ele tinha 17 para 18 anos ali e tocava. Trabalhava mesmo ou dava curva? Trabalhava, ele trabalhava bastante, mas dava curva também, Também, né? Mas o Nedson tava falando. Vocês moraram aqui perto do hospital? Na frente. É? Por isso que eu comentei dos caixões à vista, né? Mas aí, como é que era? Porque eu fiquei sabendo que tinha gente que tinha medo de passar na frente do hospital. Cara, isso era curioso. até hoje tem, sabe? Até inclusive Não, mas tinha um menino que até os 10 anos por aí tinha um medo danado de passar na frente do Ah, hospital. não, era complicado, cara. Eu não ia nos fundos de casa, né? Ah, é? Não, tá louco. Sabe, o meu pai, cara, ele sempre foi muito brincalhão, assim, né? Só que na hora do trabalho é seriedade, né? E como eu vivia na rua, eu me criei na rua brincando, jogando bola, porque nós tínhamos ali 4, 5 amigos ali, um do lado da casa do outro, né? Então a gente andava de bicicleta, jogava bolita, futebol, e eu nunca cuidava dos carros na rua, né? E teve um caso, cara, que foi muito complicado, assim, que um guri da minha idade atravessou a rua e atropelou, sabe? E eu quando entrei, e o meu pai nunca, ele sempre me preservou para essa parte, assim, de não enxergar, né?
E quando eu entrei nos fundos da minha casa, assim, que era onde preparava os óbitos antigamente, não tinha nada que eles preparavam até no hospital, né? Sim. Então, eu vi aquela criança ali, né? E eu passei, sabe, aquilo assim, né? Tipo, isso não é pra mim, né? Eu não quero ver. E daí eu tive a curiosidade por que aconteceu com ele, né? Daí ele trouxe uma coisa que foi um ensinamento para mim e para minha vida. Eu acho que também tirou um pouco do peso dele de eu estar na rua sempre. Sim. Ele disse: esse menino aqui, ele não olhava para os lados quando ele atravessava para a rua. Marcou. Cara, quando eu parava numa rua, eu ficava assim. Sabe? Ou antes ou depois. Entendeu? Tipo, foi uma forma que ele me ensinou aquilo, cara. Deu, bastou. Não. Eu mesmo ia perguntar alguma coisa que tinha marcado ele, mas... Tá aí. E tu tinha medo aí de atravessar, passar a frente do cemitério? Eu tinha medo de tudo, na verdade. Eu não dormia sozinho, né, cara? Mesmo? Porque, não sei, era um medo que eu tinha... De criança. Até porque o meu irmão tinha o quarto dele separado do nosso e eu e minha irmã juntos, né? Porque a gente tem 5 anos de diferença. Então, quando eu nasci, eu dormia com meu pai e com a minha mãe, depois com a minha irmã, e daí depois que eu tive que dormir sozinho, eu tinha medo, né? Tu entendeu, Fernando? Ele fica agarrado em ti, não é só amor, é medo também. Tá disfarçado, isso aí, né? É medo, né? Vai desligar a luz pra depois sair do banho, é medo. Eu ficava ali com medo, me agarrado na cama, ninguém vai me levar dessa, né, cara? Não, mas imagina uma criança, né? Mas aí hoje... Preservar... E hoje trabalha com, né, o pessoal fala, ai, os fantasmas, como é que é lá? Não sei, nunca vi. Graças a Deus a gente não viu, né, cara? Mas, ainda não. É que, assim, ó, tipo, geralmente quem tem funerária tem a casa ou atrás ou em cima, né? 24 tipo, horas, a nossa casa era atrás. A porta do quarto do meu pai, tipo aqui, tu sai ali, aquela porta, Sim. era a funerária. E aqui dormia o meu pai e minha mãe, entendeu? Sim. Tipo, eles tocavam a campainha, levantava, ia lá, atendia. Então eu circulava dentro dos caixões ali, entendeu? Tipo, tava toda hora. Sim. Aquilo era normal pra mim, sabe? Tipo, o que não era normal era eu ver alguma situação diferente, sabe? Tanto quando eu ia no velório, eu via a pessoa ali e aquilo me impactava, sabe? Só que eu sabia que era um processo que todo mundo enfrentava, né? Sim. Interessante. O velório, normalmente, é um momento muito triste, mas, eu não sei vocês, mas sempre tem momentos de pico de alegria. Que ou dá um ataque de riso, ou alguém começa a conversar, ou contar piada, ou esquecem que tem um deitado ali, morto. Tem esses momentos, não tem? Tem bastante, cara. É que tudo depende do fator morte, né? Da causa morte, assim, que a pessoa teve, entendeu? Tem velórios que é barra pesada o tempo inteiro, assim, sabe? Tipo, até a pessoa cuida do que vai falar, né? Quando a pessoa... Tipo o quê? Um acidente trágico, entendeu? Um assassinato, alguma coisa assim, é um clima pesado, assim. Ou um falecimento de uma criança, isso para nós é o pior, assim, né? Tipo, a gente fica traumatizado com isso, sabe? Então... Só que a gente também tem que separar o lado esse, né? Então, quando é criança, assim, eu sempre tento chamar a responsabilidade para mim, porque eu não tenho filho ainda, né? Não é que eu não sinta nada, entendeu? Mais um que não tem filho. Nós não temos ainda. O Norton talvez queira ter, e a Fernanda, eu particularmente optei por não ter filho mesmo. Já por outro lado, tem pessoas que vão tendo, e é isso aí da vida. Tem um monte, né? E são faceiros. São 9 crianças. 9 não. Não, 3. É que eu multiplico. Eu bebi já, eu tô vendo dobrado já. Mas a gente fala que o Tom não faz amor, faz filho. Faz filho. Então tem sido tiro dado e boi deitado. Isso aí é bom. Mas é pra compensar, tu vê. Aqui tem 200, tu com 3 tá tudo equilibrado. A média tá 1 por pessoa na mesa. Tá tudo certo. Você equilibra daí, né? Vocês pretendem ter filho? Sim, pretendemos. Quando? Não sei quando, né? Eu pretendo ter um. O Luizinho, o Nedinho terceiro. E a Luciana. A Luzinha. Porque eu gosto da criatividade do Nedson pra botar nome em filho. É uma criatividade, né? Cara, é tudo nome diferente, né? Bom, muito. O primeiro Nedinho ficou Nedson, né? Pô. É o mesmo nome dele. Não. Nedson Matana Júnior. Júnior ainda? Cara de pau. Aí vem a Niege e o Norton, né? Então... Que é pra ficar no mesmo lugar na fila da chamada. Mas Nedson sabe que é difícil ter, né? Todo mundo vem. Nedson tu vê 1 ou 2 por aí, entendeu? É verdade, é difícil, né? 2 a gente conhece. Pelo menos 2 Nedson. Eu conheço 3. É 3? Tem mais um, né? Que eu conheço. Não, na verdade, agora o meu sobrinho é Nedson Neto. Ah, não. Então vai Então ser o Nedson, o quinto. Norton também, são poucos Norton. Norton são poucos. O Niege, então...
A gente conhece Liege, Eu conheço uma Niege também aqui, que é além da minha irmã, né? mais nova deve ser. Acho que é a mesma idade, assim, É? mais ou menos. Ou foi uma homenagem, talvez. É, a não Liege é essa eu- filha do... Pode ser, vai que ele repetiu o nome. Não, E a não. Niege trabalha comigo na funerária. Né? É? Hoje Não, a gente ela- vê as postagens em seguida. Ela, cara, é a nossa gerente lá, ela que coordena tudo lá, assim, que como a gente sai para procurar outros municípios para abrir, ela toma frente de tudo ali, né? Boa. Ela abraçou bem ali a causa, né? E aquela menina dela, que é a coisa mais linda também. Ela também vai trabalhar lá. Vamos botar ela no... É uma coisa mais E o linda. crescimento da empresa foi muito grande. Deu para ver, assim, pelo menos a gente acompanhando. Antigamente tinha capela mortuária e o que mais que tinha em Montenegro, né? O crescimento do setor, tu diz? Não, eu digo Da da nossa empresa empresa, deles. Eu acho que teve um bom Cara, assim, a retorno, gente... tá porque o que acontece? A atendimento gente... diferenciado, né? Isso. Saiu daquele feijão com arroz, digamos assim. A gente, cara, trouxe para Montenegro uma inovação, assim, né? Eu como mais novo, com aquela vontade, assim, de... E daí eu comecei a viajar, comecei a ir em outras empresas e comecei a ver que o setor estava, Defasado. entendeu? Precisando de uma renovação, Upgrade. né, cara? Daí então a gente entrou... Vinha funcionando, óbvio, mas precisava... Então, isso precisa, né? Então, tipo, todo mundo precisa de uma funerária, né? Então, para a gente entrar em Montenegro, a gente precisava ter algo diferente, né? Então, daí a gente trouxe o cerimonial de despedida, né? Que a gente tem ali, que é com violino, com flauta, com teclado, violão, né? E fora a preparação do corpo que a gente fez, daí eu me especializei na área ali de tanatopraxia, né? Tu mesmo acabou Eu fazendo mesmo, é que quando eu iniciei a funerária, comecei eu e mais um senhor. Como é que é o nome? Tarado? Tanatopraxia. Ah, tanato. Sim, tanato. Não, que aí é necrofilia, é uma outra coisa. Esse é um assunto mais delicado, né? E deve ser um curso mais caro também, deve ser uma Esse coisa eu não quero nova. nem saber. Ui, credo. Esse aí tu nasce sabendo, né? Contos da cripta, que também não é uma aqui, ó. Esse é um assunto delicado, né, cara? Mas Socorro. daí iniciou eu e esse senhor, né? E daí a gente foi se especializando. Porque vocês deveriam ter presenciado um velório antigamente que as pessoas tinham problema e tinham que fazer com o caixão fechado. Né? Alguns sim. Hoje, vamos dizer assim, para não dizer 100%, 95% dos casos são reversíveis, né? A gente não existe forma de... Reconstituição até facial. Reconstituição, a gente Interessante. faz hoje com prótese de silicone, né? Com a foto da pessoa. Tem gente que faz até com argila, né? Mas essa técnica eu nunca busquei, assim, porque... Existe um filme que... Nós traga o velório, nós traga o velório. nós estamos velório. Tipo, não, na cara não, nós estamos velório. Agora vai estragar o velório. Recompõe ali. Tem um filme do Bruce Lee, que aí eles abrem o caixão e quebram, é um boneco de porcelana com o rosto dele. Aí até disseram, o Bruce Lee não morreu, contavam ali, não, ele morreu, foi enterrado, era um boneco de porcelana. Ou seja, isso já é uma técnica que não deve ser nada nova, mas aí tu vê, hoje a gente parece uma novidade. Então, para que fazer caixão fechado se existia a possibilidade de fazer uma reconstituição que fosse, né? É que, na verdade, nos Estados Unidos é a mesma técnica que a gente usa aqui, né? Só que se vocês repararem, quando nem morreu o Gugu, agora o último famoso lá, quanto tempo depois começou o velório? Por causa do tempo da... Não, é que na verdade, assim, ó, aqui essa técnica nós fizemos em 3 horas, a preparação do corpo, entendeu? Em 3 horas a gente deixa o corpo pronto para o velório. Em 3 horas depois de liberado de IML, de tudo isso. Não, IML só vai quando é morte trágica, né? Então daí ali é um processo um pouco mais minucioso, assim, porque a causa morte que vai influenciar no preparo do óbito, né? Então tem a reconstituição facial, daí tem todo o processo que é diferente de um corpo. Mas o que clínico, atribuiria a demora do Gugu? É que assim, ó, lá nos Estados Unidos é a mesma técnica, só que eles, cara, eles fazem no fio. Tipo, ó, tem uma mão inchada, eles colocam a mão para cima até escorrer todo o líquido, eles drenarem, depois eles vão para outra mão, daí eles fazem o rosto, Entregar a pessoa. eles entregam perfeito, assim. Quase né? embalsamado, tipo... Eles fazem o embalsamado, embalsamamento, né, na tipo verdade. o egípcio lá. Isso. Só que daí eles tiram mancha, eles têm tempo para isso. O Brasil eles querem fazer agora. Resolva logo. Até porque nos Estados Unidos quando a pessoa morre, os familiares eles vão para casa, né? Daí eles se reúnem lá passa o luto e primário, depois eles vão pro velório. Então eles Explicando para quem está em casa, que às vezes vê o velório acontecendo dias depois nos filmes, é por causa disso. Porque filme de super-herói, outro dia eu vi, eu não lembro qual foi. Ah, mas olha só, estão enterrando 2, 3 dias depois. Eu disse, porque é cultural isso lá.
Nem sabia que era tanto, sim, mas eu lembro, eu já ouvi falar que era um tempo depois que tinha. É, cultural. Tem velórios que ainda não tem nem o caixão aberto. Tu vê aqueles quadros no fundo. Isso aí. Entendeu? Porque eles já se despediram e eles entendem que ali é só o corpo, né? Principalmente militares vão pra guerra e Isso. acho que não sobra muita coisa, eles colocam... Eles ficam tipo em casa, daí eles fazem comida, eles fazem. Vamos dizer assim que seria uma festa, porém lutada, né? Com a família ali. E depois eles vão pro velório. Daí se tu reparar no cemitério, é pouca gente. Não vem aquela multidão de pessoas. A despedida já foi lá, né? Porque é só eles entendem que é um momento íntimo. Íntimo, Da familiar. família, entendeu? Tipo, aqui no Brasil já não. Aqui no Brasil faleceu alguém, o vizinho quer saber quem é e tipo, Vão todo mundo lá. vai todo mundo lá, entendeu? Fica até o fim ali. Até porque quem gosta da pessoa, às vezes é os vizinhos, a família mesmo não gosta. É complicado. Desculpa, tu não pode falar bobagem aí, deixa que a gente fala. Mas tem uma outra coisa que eu estava falando, tu falou do evento também, que vocês têm os cerimoniais de despedida, a questão de violino, teclado, tudo assim, que tem uma cerimônia austera. Há pouco tempo lá, na funerária Fornec Matana, eu tive cantando para a Áurea, porque Sim. teve o enterro da Áurea, eu pensei, digo, essa mulher é animada pra caramba, esse pessoal tá numa tristeza. Vou cantar. Eu vou cantar. Comecei a cantar, aí cantei uma música, aí cantei outra, e o pessoal cantou, tudo certo. Aí a Janice veio e me abraçou assim, né? Ela disse, minha mãe gostava muito de ti. E eu tenho umas pessoas que são próximas, eu me sinto na liberdade de fazer. A tia Marta, agora há pouco também que foi enterrada, o meu primo Elvis, também com esse nome, né? Tinha que fazer festa lá. Mas será que morreu mesmo? Ah, desculpa. Talvez esteja numa ilha. Ele também, talvez esteja numa ilha. Então tem isso também. Porque, por exemplo, Montenegro é famoso que o ex-prefeito e saudoso prefeito Ivan Zimmer cantava nos velórios. Então o pessoal já esperava que o Ivan fosse cantar. E antes do Ivan tem o Vitorino, né? Aí não. O Vitorino, ele até esses dias circulou uma foto no Facebook que ele acompanhava todos os velórios. Ele tinha uma deficiência, assim, e ele levava a cruz. Ele ia na capela, mesmo que ele não conhecesse, ele ia lá, pegava a cruz e saía na frente. Isso até hoje nos interiores, quando a gente... Era um folclore dele. Era E lá em Santo Antônio da Patrulha, de onde eu sou, nós fazíamos os bebê o morto. Então passava a noite inteira bebendo e comendo e tocando e cantando, e era isso, a noite inteira, velando o corpo nesse evento. Isso que é crença, né? É cultural, Todo mundo... É que às vezes o próprio falecido, ele deixa em vida esses dizeres, assim, né? No meu velório que era cuca e linguiça, né? Isso aí. Ou não, no meu eu quero que chore. A Marta, por exemplo, nós cantamos Sidney Magal, e ela disse assim, em vida ela dizia, eu quero que chorem, eu quero que sofram no meu velório, não tem nada de alegria, eu quero que sofram. Isso aí cada um vai se adaptando, né? Que a gente falou agora que tu queria cremar também. O cara vai falando. E tu sabe que esses dias eu li uma frase, cara, que aquilo me impactou bastante, assim, né? Porque a morte hoje ela é um tabu, né? Tipo, antigamente tu levava o falecido para tua casa e velava na tua sala. Isso. Inclusive tu tirava fotos da família, o caixão aqui e a família toda ao redor e depois botava num quadro na estante. Isso eu não tinha presenciado, até porque a gente faz as lápides, aquelas, se um familiar trouxe uma foto de toda a família. O falecido aqui e toda a família na volta, uma foto, né? Tipo, e hoje o tabu é falar em morte. E antigamente o tabu era falar em sexo, em relação sexual, né? Sim. Hoje todo mundo fala em sexo e não fala em morte, né? E essa frase que eu li é que quando tu não fala sobre um assunto, quando acontece tu sofre mais. Então, o assunto morte, ninguém quer saber. Se tu chegar e começar a falar... não quero saber, eles querem. É a coisa mais certa na vida. Entendeu? Nós vamos ficar aqui até as 5 horas da manhã e vai ter assunto para ser falado. Entendeu? É verdade. E morte e show do Roberto Carlos no final do ano é certo. Mas não é verdade? Tem duas coisas certas na vida. Morte e o show do Roberto Carlos no final do ano. O resto tudo é relativo. E o resto é tudo relativo. E eu falava também que velório é um lugar que o pessoal tem uma mania de ter ataque de riso. Eu presenciei várias vezes, eu ficava pensando, que tanto rir lá fora? Mas é modo de... É o nervosismo. Nervosismo. Já presenciaram esse tem tipo muita de gente coisa? que na vida não são depressivos, mas olhando assim, tu acha que é mais feliz. É que a gente, que nem os nossos profissionais ali, a gente sempre tenta passar para a família, porque a gente não sabe o que vai qual família que vai chegar até nós, né?
tem aquela família que vai ficar nervosa, que vai brigar com nós, tem aqueles que vão chegar calmos, tem aqueles que vão chegar muito emotivos, tem aqueles que chegam rindo, mas pelo estado de nervos, né? Então tu tem que estar preparado para esse momento. Assim, e tem gente que chega completamente perdido mesmo. Não, sabe. Tem gente que Ou chega... que não se dá conta do que está acontecendo. Que não sabe nada, né? Tem famílias que te xingam, mas depois que acalma, eles vão lá e te pedem desculpa, entendeu? Sim, aconteceu, porque... Só que tu tem que estar preparado para esse momento, né? Então, ele falou do salto que a nossa empresa deu, foi muito por isso. A gente preza muito pelo lado humano. Sensibilizar. Tipo assim, sensibiliza com, no caso, com as famílias, isso né? Aí. Sabe que... Até, cara, eu sempre falo lá pro pessoal, quando a gente tem as reuniões, que as pessoas, elas estão carentes de atendimento, né? Tipo, tu chega numa loja, às vezes eles não te dão um bom dia, eles não te dão boa tarde, eles só querem que tu saiba o produto. A comunicação é horrorosa. A venda deles é o produto, né? E lá a gente entende que a nossa venda, ela tem que ir muito além disso, né? Porque o produto ela vai consumir. O produto é certo, né? Só que a gente tem que ter o lado humano. A experiência que eles vão ter isso aí. Vai fazer diferença. A gente tem que ter o lado humano ali para poder orientar a pessoa em todos os quesitos. Então a gente tenta não falhar nesse momento, porque se a gente falha, o probleminha assim ele vira desse tamanho, porque a pessoa já está nesse alvoroço. Mas aí, olha que interessante, eu preciso fazer um paralelo. Nós estamos falando de um momento derradeiro, de despedida, mas existe um outro paralelo que, por exemplo, eu trabalho no ramo de eventos. E em situação de eventos, casamento, batizado, 15 anos, aniversário, formatura, tem poucas diferenças no quesito nervosismo, tensão, descontrole emocional das pessoas, porque as pessoas também chegam às vezes e no dia do evento é uma doideira que tu pensa assim, tu tem que administrar, tu tem que saber ouvir, saber sofrer, porque vão te xingar, vão brigar, vão botar a culpa em ti em coisas que não é tua culpa, vão estar em uma instabilidade. É um outro espectro, porque é festa. Sim. Mas o ser humano, quando toca essas emoções extremas, é uma coisa muito doida. Sim. E festa era para ser uma coisa tão feliz, tão boa. E ainda assim... dizem que os donos da festa não aproveitam a festa. Muitas vezes não. Muitas, tá? Com certeza. Muitas vezes não. Mas também tem que lidar muito com isso. E tu tocasse no ponto que é fundamental. O atendimento, ele é muito pontual. Porque tem que saber sofrer. Quem está atendendo tem complicado. Que saber ser o pinico. Para de vez em quando vão descarregar tudo por ali mesmo. A gente absorve, né? É que nem se tu vai numa loja, tu quer comprar um terno, por exemplo, se a pessoa não te atender bem, tchau, eu vou lá na outra e compro, entendeu? E depois, se um dia passar por ali já o nosso atendimento, não. Às vezes as pessoas querem fazer um orçamento e se tu pensar só no teu produto, tu não pensa no lado humano da pessoa, né? Sim, e daí tu só quer vender, entendeu? Tu pode ter a estrutura que tu quiser, gigante, só que no fim tu não tem o teu lado humano, né? Que é o que hoje as pessoas prezam muito. Se tu for ver, cara, hoje a maior parte de empresas estão fazendo curso nessas áreas para poder acolher o cliente, né? Mudou muito o atendimento hoje no comércio, assim, e está mudando cada vez mais, né? Humanizar a coisa, né? Humanizar, tem um pessoal que trabalha com comunicação, com atendimento, que aí dá o curso para as pessoas aprenderem a falar melhor, a receber melhor, a ouvir mais. Contate, vai estar aqui embaixo. Mentira, nunca tem nada aqui embaixo. Não tem legenda nenhuma. Mas falando em humanizar a coisa assim, e como é que vocês descarregam isso? Que nem tu falou, vai absorvendo. Como é que no fim, escoa essa energia, essa como é que densidade? É o relaxamento? Cara, assim, primeiro lugar que ali a gente, quando é serviço, a gente trabalha com muita seriedade, né? Sim. Mas todos da nossa equipe ali, assim, sempre tem um ranzinza, né? Que chega brabo ali e tal. Mas ele acaba cedendo ali, porque quando não é serviço, a gente tenta não levar tudo que aconteceu num outro atendimento que a gente fez para casa, né? Sim. Então, ali tu tem que ter o botão de desligar, sabe? Tipo, se tu absorve isso... Ali liga e desliga. Entendeu? Quem trabalha no ramo funerário, assim, que não consegue absorver, tem que sair, cara. Porque senão cai no alcoolismo, cigarro, entendeu? Eles acham uma maneira de... uma válvula de escape, assim, entendeu? Para churrasco. Alivia a tensão para usar alguma porcaria. Vamos fazer um churrasco. Enquanto é um churrasco, tudo bem, né? Agora, quando é bebida, cigarros e drogas. Vamos tirar um pouco a densidade disso? Vamos lá. Vamos? Eu quero saber como é que tu é com esportes. Cara, eu já fui melhor, cara. Hoje tá aí o resultado.
Não, mas tá bem pra caramba, cara. Pô, bem gordo. ainda joga uns 20 minutos ainda, não? Cara, eu tô... Não, no PlayStation eu jogo 10 tempos. Né? Daí é 90, né? Mas eu gostava de fazer esporte, né? Eu fazia luta e futebol. Que luta? Eu fazia Muay Thai. Mas isso faz muito tempo, né? E eu joguei vôlei muito tempo, né? Cheguei até a seleção gaúcha ali de vôlei. Ah, que legal. Porque tu tá em azul em homenagem ao Colégio Sinodal? Não, isso a porque... gente não pode falar hoje no momento. Não. Não, mas é homenagem ao Colégio Sinodal. É, o Colégio Sinodal. Eu ouvi dizer que até uma bolsa tu ganhou por jogar bem vôlei. É isso, né? É verdade isso, né? É verdade. Esse bilhete, é verdade Esse bilhete é verdade, cara. Eu fui contemplado com uma bolsa. Olha só, cara. Por causa do vôlei. Por causa do vôlei. Quantos tu enganou? Bastante. Que legal, cara. Joguei na seleção gaúcha, daí na ginástica em Novo Hamburgo, São Leopoldo, ali no Sinodal, que é um time bem conhecido, assim. Pelo Sinodal de Montenegro, aí tu conseguiu a bolsa? O Sinodal de Montenegro, depois que teve essa rodagem ali, eu vim jogar aqui no Sinodal. O Gilson montou um time ali, né? E daí ele era o Monte Pilão. Vamos chamar ele aqui. Pô, é verdade, nós estamos perdendo, pô. Nós com o camarada em casa ali, o Monte Pilão. Com o Gilson nós temos que falar aqui até de uma viagem minha pro Chile. Ele emprestou uns casacos pra nós. Ah, não, nós vamos chamar o Gilson aqui. Bem lembrado, obrigado. Que bom que tu lembrou do Gilson. Os dois de cabeça que não lembraram. Um projeto muito bem executado ali, sabe? Tipo, a gente conseguiu. Era pra jogar um torneio específico ali, que é uma da rede Sinodal, né? Que tem, assim, que a gente ficou em segundo lugar até daí, né? Não conseguimos avançar, né? Era um nível bom, né? Era um nível bom, assim, né? A gente era novo, né? Tudo, e ali esse projeto foi bem executado porque, pessoas que eu, por exemplo, não tinha condições de estudar no Sinodal, né? Tipo, uma escola que tinha um ensino muito bom, então aquilo ali nos deu essa oportunidade, né? Daí a gente começou a jogar e daí essa bolsa veio muito bem a calhar ali, né? Porque graças ao Gilson ali, o pessoal do Sinodal, né? E ao teu esporte, né, cara? E a tua capacidade de jogar vôlei. Eu não jogava futebol, né, cara? Eu tentava, na verdade. Eu ia. Mas parava a bola, segurava com a mão toda hora. Era grande, né? Daí jogava no gol. Pulava pra tirar a bola e fazia o Maradona, se segura e vai pro vôlei. Se segura e vai pro vôlei. Pela altura, todo mundo queria. No gol ou no vôlei, né, cara? Era sagrado. Basquete era uma ligação, não acertava nada, vamos pro Não vôlei. acertava nada. O negócio dele é bater. É pau, né, cara? Mas era legal, cara, porque tu conhece bastante gente daí, né? Tu roda o estado aí, tu conhece um hoje, daqui a pouco tu encontra um na rua, né? Tipo, aí, cara, que legal. Agora eu tentei voltar a jogar, né? Agora tá tendo uns torneios aí, só que... Começou a pesar as canelas, porque a canela pesa. Eu tô com problema nas costas, né, cara? É? E eu não consigo me livrar desse problema ainda, entendeu? Tipo, então... O que é lombar? Lombar. Tem algumas indicações boas aí pra ti. Eu também sofro com esse problema, a gente pode depois conversar. É que eu é feito... Não pode fazer o jabá aqui, porque não tem patrocínio, então a gente bota o que quiser. Tu viu os paradrapos? Boa, Então, mas voltar agora é mais na brincadeira, aí tem uma gurizada boa que tá organizando uns torneios aí, cara. Até para desopilar, voltando ao que tu havia dito, porque precisa ter um boxe, um futebol. Cara, Tu que torcer pro Grêmio, nós estamos só sofrendo. Eu fico mais bravo ainda. O cara sofre mais aí. O que eu faço de hobby, assim, eu atiro, né? Com armamento, assim. Daí aquilo me desestressa. Aquilo me desestressa bastante. Então é por isso que a Lu fica um pouco mais tranquila e o Luiz também, é isso? Não é uma ameaça, é só dizer que tem tiro de tudo que é lado. Não, mas é só por esporte. Mas o tiro técnico, né? Sim, é stand de tiro, né? Então... E vagabundo não, é só no tiro lá. Por enquanto é só no técnico, né, pô? Não dá pra sair por aí dando tiro, pô. Tem que acabar com isso daí. Já que ele liberou, né, a gente... Tu vai no clube de tiro, em um clube de tiro? Vou no clube de tiro em Portão ali. Agora abriu um em Montenegro. Abriu um aqui, isso aí. Nem sei de quem é. A TEM é o nome, né, do clube ali. Associação de Tiro de Montenegro. Vamos trazer os caras aqui pra explicar também. De tiro esportivo de Montenegro, deve ser uma coisa assim. esportivo. Sabe de quem é, Matheus? Jonathan é o nome do Jonathan. clube, um desses que Obrigado. eu conheço ali. Matheus tem contribuições muito pontuais. Não, obrigado. Sendo assim, ó. Sabe, Minha, ele só joga. Como é que é? Striker.
Counter-Strike. Essa parada. Essa aí é antiga, né? Tu evoluiu de um paintball pra tiro ou já foi Não, direto não, pra pesada mesmo? como eu fui militar no exército, né, cara, eu sempre tive esse... Eu gosto muito de arma, né? Então, até a Fernanda, a gente mora no apartamento, né? E a Fernanda sempre me enche o saco, como é que tu trouxe? Como é que tu botou isso pra cá? Tipo, sempre regular, né? É só uma casa. Regularidade, Mas é legal, cara, isso aí é uma coisa... Eu particularmente gosto muito. Na adolescência a gente tinha arma, tudo era muito diferente, porque eu morava em Porto Alegre, então... Tinha que ter, né? Eu nunca dei um tiro. Você acredita? Nossa, é muito interessante, é muito bom. Desopila. Bom, é que aí só fazendo, porque tem gente que às vezes fica com medo, tem gente que fica tenso, tem gente que bota pra fora. Qualidade mesmo, não. Chumbinho sim, mas valendo não. Cara, é que é uma discussão muito grande isso, né, cara? Tipo, se o cara começa ali... Eu, como pratico isso, eu sei que se tu vai dar um tiro num instante, tu fica num nervosismo, cara. Tu tirar um tiro no ser humano é muito difícil, cara. Tu tem que estar no ápice não é qualquer um que vai chegar ali, eu vou matar meu vizinho, entendeu? Tipo, mata. E por isso que bandidos que estão por todas e fazem o que fazem. Por quê? Porque o teu lado humano faz pensar que do outro lado tem uma vida. Te freia, né? A maioria anestesiado, né? Muitas isso vezes consumo de droga. ou droga, ou a adrenalina do momento. Não tem nada a perder. Agora a gente tá virando o Brooklyn, hein, né? Aqui em Montenegro ainda não veio, né? Mas lá em Portão, onde a gente tem uma unidade lá, eles estavam coagindo os empresários para dar o famoso pedágio ali, para eles te dar uma... Tá tão perto assim. Cara, tava terrível, né? No Hamburgo, Caxias. durante muito tempo foi assim, Caxias também. Eu vi esses tempos ali perto de Caxias, na Serra, executaram um rapaz na frente de umas lojas de venda de carro. Assim, Foi em Taquara. Taquara. A gente tem a unidade lá em Parobé, foi do lado. Que loucura, né? No açougue, não? É. Saindo do açougue? Não, isso foi uma revenda de carro. Eles chamaram o cara e... Chamaram e... chama não sei o que. Eu vejo que é uma barbárie. O Tom até falava outro dia que é um pouco reflexo da pandemia, que as pessoas ficaram meio fora do ar. Mas eu vejo uma crescente de barbárie, porque já acontecia em alguns outros centros. Só tá... Vindo, né? Mas Montenegro ainda tem uma vantagem, a gente ter a escola da brigada. Eu acho que isso aí, além de ajuda, ser um pessoal muito bem treinado e a nossa ter polícia é um muito bem preparada, grande, tá muito bom Montenegro. E outra coisa que para mim é premissa em tudo que é lugar, e eu já falei isso com várias pessoas da área, é o cercamento eletrônico das cidades também, que ajuda a dar segurança. Sim, tem que ter câmera em tudo que é entrada, e aí tu sabe quem entrou e quem saiu. Ponto. Diminui. Eu sempre penso que aonde tu tem um pouco mais de segurança, o bandido ele quer um negócio mais fácil para entrar. Sim, o carro, tu sabe que assim, ó, nós tínhamos um Fuscão antigo, e que aí o que aconteceu? Botava uma corrente, porque o que acontece? Aquela corrente, quem quer roubar, ele vai olhar e diz, não quero ter trabalho, vai no outro. Nem tem um alicate. Vai no outro. Vou naquele que tá eles querem o mais fácil, né, cara? Então uma coisa... vai desde o carro até tudo, né? O carro da funerária ninguém quer roubar, né? Pode deixar com a chave dentro e ninguém vai roubar. Daqui a pouco, por onde é que passou, não, é um preto ou tá cheio de caixa de som atrás, ou é da funerária isso aqui. Isso aí. Às vezes a gente entra num lugar aí que não tem muita visibilidade, né? E as pessoas já começam a... Ninguém mexe, sabe o que tem ali. Quer uma carona? Não, esse não. Pois é interessante, né? Um carro que o pessoal pede pouca carona. Ninguém quer. Ninguém quer andar ali. Isso aí Nem sentado, nem deitado. Nem sentado, nem deitado. Vem o Matheus, cara. Olha, pior do que anúncio fúnebre é o Matheus, aqueles 5 minutos ali. O cara chegou a pegar o tempo dos anúncios fúnebres nos jornais, tu lia? Sim. Por esporte, assim que não, seja? Isso sim, porque é uma coisa que chama atenção. Todo mundo, nem eu falo, ninguém quer falar de morte, mas todo mundo quer saber quem morreu. Entendeu? Então, daí a gente até em Montenegro hoje a gente desenvolveu uma nota fúnebre ali que a gente tem uma agência, né, que ela trata a foto até, e isso faz parte do nosso atendimento, né? A agência ela vai lá, pega a foto do ente querido e ele dá um tratamento. Se vocês compararem a nossa foto ali com outras empresas, vão ver que às vezes eles pegam da identidade e colocam ali. A nossa tem um fundo atrás, entendeu? A foto é mais... Mas tem coerência. Tem coerência. Que, por exemplo, se arrumar muito, vai olhar e dizer assim, morreu o Marcos, o Guarani. Não, mas não pode, tá muito bonito. Não, é parecido com ele. Sabe isso que tu falou agora é uma coisa que a gente usa na preparação do corpo, né? A gente não muda os traços da pessoa, né? O que ela tem que deixar o mais natural possível, né? Não adianta tu ir lá fazer uma... Vá fazer botox em vida. Também não queira demais, né? Tem que ter...
Tem que fazer a pessoa natural. Natural, Entendeu? Não adianta tu fazer uma maquiagem ali que chega ali, mas quem é que morreu? Ninguém conhece. Trocar o corpo. Não é meu filho, não é minha filha, não é minha mãe, trocar o corpo. É bem... Então, cara, o nosso trabalho, assim, ele é mal visto, né? Porque tem certas formas de um preconceito, né? Que às vezes a gente chega no local, não quero nem te ver, sai daqui. Como a gente vende o plano funeral, né? É bem... Tu chega numa casa para te oferecer o plano. Primeiro que a gente não pode chegar dizendo assim, ô Marcos, quer comprar um plano funeral? Entendeu? A gente tem que dizer que é um plano assistencial. Claro. Daí tu vai querer saber o que é esse plano. Entendeu? Funeral. Quanto fala Assistência funeral? familiar. Daí, Funeral. ninguém faz. E, tipo assim, ó, pra te ver como o Brasil é um país atrasado em muitas coisas, né? Nos Estados Unidos, a pessoa nasce lá com o plano de saúde e com o plano da funerária. É lei, né? mesmo? Entendeu? Sim, Porque não. é duas coisas que tu vai usar na vida. O E plano não de sabe saúde, a hora. Tanto de saúde não quanto sabe a funeral. hora, É entendeu? verdade, faz Quando tu sentido. entra lá, tu tem que ter isso aí, porque quando tu entrar, se tu não tem dinheiro, como é que eles vão te mandar embora pro Brasil? Fica em cargo do Estado, né? Então, e aqui no Rio Grande do Sul, a gente está atendendo os recolhimentos de acidente e morte trágica, né? Porque o IML não tem servidor público para vir recolher. Entendi. Então, deu um acidente, daí às vezes as pessoas pensam, a funerária já está lá urubuzando. Mas não é. A gente está boa. recolhendo Serviço de utilidade pública. Informação. serviço de utilidade pública. Mas então, literalmente, continua o serviço do pai, porque o Nedson conta a ambulanciada que ele dava por aí. Semana passada a gente entrevistou o Zé aqui, o Zé que não é Zé da ambulância, mas é o Zé, do SAMU. que é motorista da ambulância, é do SAMU, e ele tem como referência o teu pai, óbvio, como motorista de ambulância, que é dos primeiros, não sei se Sim. o primeiro dos primeiros. Cara, aqui. meu pai, ele fazia isso, se o cara ouvir dele, o cara disse que não. Mas ele fazia de Montenegro a Porto Alegre em 23 minutos. Ele me falou, ele me disse, uma vez eu fiz em 21 minutos ou 22 minutos. E eu contando uma vez uma história. E não, desculpa, E não não tinha- é 386, é rodovia do quarto. Ah, que não tinha essa? Claro, tinha menos. Daí uma vez eu Menos fiz carros em um Canoas, cálculo, né, pra ver como ele fazia Levou isso. Né? 35 aí. tudo. Então, tipo, eu contando a história para meus amigos, que mentira, capaz, teu pai foi de avião e tal. E a mãe do meu amigo, que é o Gustavo, até ele é advogado, ela falou, não, foi ele que ele levou. O guri caiu da escadaria da Ford ali e teve que levar às pressas. Daí que nem eu falei, não, tinha um T-móvel. Os médicos chegavam para ele, ó, chega em Vai, tantos leva. minutos. Vai. 23 minutos. Toma, viu? Entendeu? 23 Tipo, minutos. salvou muitas vidas, né, É. cara? Tipo, Botando a dele em risco, colocando a dele em botando risco, ele em óbvio. risco, e Deus sempre dava junto, né? Porque do jeito que andava, não... Não, e a entrada de Montenegro, quando sai da 386 para pegar a faixinha ali, era chão batido, era um horror. Não tinha nada, Não né? tinha essa... Era horrível. Por isso que eu resolvi seguir, né? A gente tem as ambulâncias lá também, né? Mas hoje é tudo mais tranquilo, né? Vai mais devagar, claro. Vai mais Dentro devagar. da lei, você Dentro anda da acima lei. quando a própria Polícia Rodoviária Federal libera, porque também às vezes acontece Sim. o batedor, né? Vai à frente. Mas que interessante, cara. Tu vê, novamente a gente está aqui levando esse papo contigo, bora lá, bem podcast, bem descontraído, mas procurando respeitar, porque é um momento delicado e todo mundo vai chegar. A gente sabe que show do Roberto Carlos e morte, como eu brinquei antes, é a única certeza que a gente tem na vida. E quando você leva isso a sério e também pensa que é o natural, a ordem natural das coisas, tem que ter sempre alguém para nos esperar lá e nos amparar e dar essa assistência toda. Eu acredito que a Fornec Matana tem se esmerado nisso e não posso abrir mão também de mandar um abraço para todas as funerárias de Montenegro que fizeram sempre esse trabalho e só existe referência porque existiram e trabalharam muito até aqui e assistiram durante todo esse período agora muitas pessoas e tu aqui como uma novidade não tão nova assim, mas jovem fazendo esse trabalho e dando esse oxigênio, é muito gratificante ter aqui tu na mesa com a gente Com certeza. e digno de muitos parabéns. Né? É isso aí. É importante, né? O nosso trabalho, que nem eu falo, é que nem o de vocês, né? Vocês levam a notícia até as casas ali, que nem eu sou um telespectador assíduo ali, né? Celularzinho, a Fernanda, não vai baixar esse aí. Eu disse, não, Bota calma, o fone cara. nessa porcaria. Eu vou botar o fone, fica ali olhando. Manda um abraço para os guris do bate-bola Grenal aí. O Julica é um cara que a gente acompanha bastante ali. Então, de parabéns aí pelo Só briga programa. por causa do Grêmio também, é outro que só tá sofrendo. O Julica é um amigão, né, cara, que eu tenho aí, o cara bem... Gente boa mesmo, assim. Com certeza. E ele tá só sofrendo junto que nem eu, né, cara? O Grêmio não dá pra gente comentar muito. Não dá. Tá louco, né?
Tem uns loucos que vão a pé pelo Grêmio, que jogam, que brigam, que Sim, discutem. passaram na frente da funerária ele e o Jaime, né? Com um chapelão. Vamos junto. Não, muito obrigado. Eu vou Valeu, Vai indo que- qualquer coisa eu busco vocês na estrada, vocês se cuidem. Vão indo, mas vão pelo caminho certo, né? Pelo lado certo da faixa. Pior que a gente pegou um trecho ali, foi pelo lado errado da faixa. Tem que ir do outro lado, tem que ir na contramão, Na né? contramão, A pé porque vai tu na enxerga contramão. Mas é complicado, pegamos um trecho bem interessante ali. Na próxima a gente faz aí. Tu vê, a gente estava falando de funerária e tudo, e agora eu falo de rebaixamento. Não. Vamos mudar o assunto, por E favor. tu vê que volta, cara. Tu Volta, vê que é. as pessoas conversam e daqui a pouco eles estão no assunto da funerária. Mas é de que tu novo. acabou virando uma referência, né? As pessoas se enxergam já com... Eu não me incomodo com isso, entendeu? Porque eu Mas amo é bom o que eu ser faço, lembrado, sabe? né? Isso é bom dos negócios, de certa forma. Não, Ser com uma certeza, né? referência. Até eu me surpreendi bastante com o convite, sabe? Isso aí eu me senti lisonjado, assim, falei com o pessoal, legal, porque eles me lembraram de mim, assim, tipo, como Sim. isso é importante, sabe? Porque a gente não consegue atingir todos os públicos e todas as pessoas, né? Não, é um assunto interessante também, que tem muitas dúvidas, né? Com certeza o que ele falou ali, hoje em relação, por exemplo, ao acidente ali, que viu o carro da funerária, já estão... Urubuzando. Isso aí é uma informação, eu acho que cada vez mais tem que ir informação. Sim. Não é só a gente estar bebendo e trocando ideias meio que ao ar, um pouco de importância. Serviço de utilidade pública. A gente acaba fazendo. sabe? E esse sistema que a gente tem é gratuito, né? A gente não ganha nada para fazer esse recolhimento. Então, Nem por isso você vai se acidentar, por favor. Não é porque é de graça, que as pessoas aproveitam tudo. As pessoas Então daqui a pouco vão aproveitam bater por aí num poste para poder ganhar uma carona? Não, né? é bem complicado, cara. Então, tipo, a gente chega nos locais insalubres e a gente tá junto da comunidade, entendeu? Então, esse respaldo, assim, a gente não enxerga na nossa área, sabe? Então, é bem complicado, assim. A gente até tem uma moça ali que agora surgiu bastante, né? Digital, os influencers funeral, né? Entendeu? Isso agora ótimo. tem muito, entendeu? Tá bom. Inclusive eu tenho uma live agora, segunda-feira, com um lá de Santa Catarina. Tá, mas interessante. É legal porque a gente tá É um nicho, tá né? discutindo, Tem um né? mercado para tudo hoje, tu vê, né? Isso Agora, inclusive, a gente faz cursos, bem. né? Tudo bem? Viu? Tu Tem pode virar Aí, ó, vamos lá. influencer funeral. Influência funerária, isso aí. A gente influenciona nos cursos Quer de saber tanato. como morrer bem? Tá bem, a gravata tá a rigor, né? Funerário Só é tá você. azul, branco e preto, né? É isso aí, funerário é você, o próximo? Ou não vou? Negócio aqui. Vai com Deus. Tem um slogan? Seriado Ao preferido. seu lado em todos os momentos. Ao seu lado em todos os momentos, viu? É Esse mais ou é menos o- que nem o Marcucos. Nós, com o Marcucos, a gente fazia. Animamos a sua festa, do batizado ao velório. Acompanhamos toda a sua vida. Toda a sua vida. É que, cara, que eu tava falando, a gente tem uma moça ali que ela é de uma escola e a gente leciona os cursos aqui em Montenegro, né? Que é de preparação dos óbitos, né? Então, tipo, preparar mesmo, assim, né? Tem as aulas práticas e teóricas. E ela é muito famosa, assim, ela tava no Maurício Meirelles agora, no último, né? E é um Quem é papo ela? que nem esse. Quem é essa? A Nina Maluf, é o nome dela. Nina Maluf, vamos, dá pra convidar? Essa vocês, quando quiserem, Convida então pra toca. gente lá no ar. Isso aí, convida ali, por favor. Pra dar Nina, uma- aqui é os caras que tu pode vir, eu vou te dizer que é melhor que o Maurício Meirelles. Aí, viu, ó. Valeu, Maurício Meirelles, chupa. Um abraço, Deus. Um abraço. Ela teve no Jô Soares, no Danilo É? Gentili já, ela conhece bastante da área, assim, né? Que legal, pô. Então, e é uma digital influencer funeral, né? Viu só? Então, Pessoal, é que as pessoas estão falando mais agora sobre isso, só que, cara, a rejeição é muito grande, assim, né? Também. É rejeição, mas desculpa, Precisa. vocês vão terminar tendo que precisar desse serviço. Olha, você pode abrir mão de comer picanha, agora de precisar de serviço funeral, não. Né, pode virar vegano, não vai cair lá. Vai virar picanha. E depois vocês decidem. Contanto que seja com Forneco Matana. Qual é o teu seriado favorito? Tará. Tarararara. Pé na cova. Sabe que tem um na Netflix, né? Que é de funeral, né? As experiências fúnebres, né? É mesmo? Como é que é o seriado? É bem legal, cara. Como é que é o nome do seriado? Não lembro? Cara, eu não me lembro agora de cabeça, mas é alguma coisa sobre funeral, assim, né? Tipo, é um... Experiências fúnebres. Pé na cova tu viu? Sim. Óbvio. É, por favor, né? Saiu Fala Dela lá, cara. Mas eu gosto muito, cara, do Suits, né? Boa, Homem de Terno. também, É,
Homem de terno. Com terno decente, não é com essa gravata É torta. uma coisa aqui. inteligente, né? Cara, é que eu sempre tento pegar um pouco desses... É que às vezes eu faço uns cursos online ali pelo YouTube ou alguma coisa assim, e eu tento trazer para nossa área alguma coisa do tipo. Boa, entendeu? boa. Tipo, vamos se preocupar com o cliente, não com o produto. Então, porque não é difícil. Agora vai ter um congresso. Não, mas... Gramado. Voou. Vai ter um congresso sobre O setor funerário. né? Onde vai ser? Em Gramado. Gramado. Qual é a cidade mais fúnebre do Brasil? Existe esse dado ou não? Cara, eu desconheço. Não onde mais morre, mas a cidade mais fúnebre no momento não É existe. que, cara, essas cidades mais fúnebres é onde são cidades históricas, né? Que você vai, entendeu? Hoje Não onde mais morre gente, mas os mais fúnebres. Porque tem cidades, por exemplo, que no México. No México, a morte é uma festa maravilhosa para eles. O México é uma cultura totalmente diferente. né, Eles cara? saúdam a morte, é uma coisa... Eles tiram foto com os mortos, porque ele estava falando no caixão. Não, eles tiram os Vida, mortos Empalham, quase empalha a pessoa. e tiram fotos. Cruz! É que tu viu assim, tipo, É cultural, cada no nosso setor ali, ele vira muita comédia de tudo, entendeu? Sim. Começou com o caixãozinho aquele, né? Bota no ombro e sai dançando. Isso, que é uma crença, né? Daí começou a musiquinha, aquela e tal. Quando vi esse, Então, tá sabendo. Tudo vira meme, tudo vira meme, né, cara? Bem Mas aí tu complicado. vê, é meme, é engraçado, mas ninguém quer estar ali dentro sendo carregado. E ninguém quer falar sobre isso, entendeu? Mas aí tem uma outra frase que eu posso falar que talvez vire depois Meme. um meme. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Pra ir pro céu tem que morrer, desculpa. Essa aí é... Ah, não é? Essa é boa. Essa aí... E por aí vai. E aí esse vai ser em Gramado e aí encontra-se gente do país inteiro. No país inteiro. Vem gente de fora também, né? Porque tem feiras na Itália também, só que, cara, tudo que acontece no Brasil, o Brasil se atualizou muito com a questão funerária, né? Então, tu pode ver, tu vai hoje a tendência é tu não construir uma capela com ar fúnebre, né? Tu faz uma coisa mais discreta, não usa o preto. A gente começou com o logo preto, era preto e roxo, não tem mais fúnebre, né? Daí o rapaz da agência chegou, cara, vamos tirar. Mais discreto. Daí ele criou o nosso origami lá, que é uma pomba. Bonito pra caramba. Azul, branco, entendeu? Tu chega... Tira o peso, bota a credibilidade, a paz do branco, muito bonito. Isso Parabéns aí. pra agência, muito bom. O e-mídia. É mesmo. Conhece, né? Viu? Claro. Parabéns, muito bonito. Tá bem legal, cara. Então... Vê que tudo é detalhe, né? Tudo... É, por isso que eu disse, cara, a gente iniciou no detalhe. O final de tudo é o detalhe. Vai dar no mesmo, mas É que assim, ó, trajetória é... Dá pra ser requintado. é que nem eu busquei bastante em empresas grandes também, como trabalhar e me surpreendi também, porque quando eu dava de frente com uma empresa grande, eu olhava, tá, mas não tá certo, porque a minha é pequena e o fino trato tá ali, né? Sim. E daí eu comecei a entender que a empresa grande ela produz e ela não te dá um detalhe final. É em série. A gente termina a preparação do ente querido ali, a gente revisa tudo, cara. Eles ficam andando em volta, até glitter a gente usa nas flores para dar um brilho, entendeu? Tipo, então o detalhe final é o importante para nós, entendeu? No cerimônia, no cemitério a gente leva copo de água para as famílias, entendeu? Lenço, é do lenço. O lenço e o copo d'água são detalhes que são fundamentais. O guarda-chuva também a gente tem, né? No sol, na chuva, personalizado, tudo, entendeu? Tipo, a gente está tentando deixar para a família o encargo que é só viver aquele momento, né? E que o último momento seja inesquecível, positivamente. De certa forma é inesquecível, mas vai ficar melhor. Olha, eu já participei de velório, de enterro, aliás, de cair o caixão, de estar indo pelo meio e pisar e quebrar uma lápide. O do meu avô, é verdade, o do meu avô, por exemplo, nós levando meu avô lá, meu primo pisou e furou, quebrou uma lápide, lá caiu para É que os cemitérios, eles são mal projetados. Não, no Brasil, não, tem que passar com o cara, daqui a pouco tem 120 quilos no meio ali, né? Tipo, então... 12 carregando. Daí tu olha pro lado, tu cai. Entendeu? Tipo, pisa, quebra uma laje e vai embora. Vai lá em Portão, lá o rapaz que toca violão pra nós, foi. Perderam, eu vou subir nesse palco. Abriu uma vaga de violeiro na Fornec Matando. Cara, daí tinha uma moça, até ela aqui de Montenegro, depois ela chegou e falou pra mim, Norton, viu, todo mundo muito triste lá no velório, né? Ah, mas me desculpa, aquele momento ali... Quebrou. A
gente, né, deu rio por dentro, pelo menos. Mas tô falando, cair um ali quebra, é danado. Tem as piadas tradicionais, sabe? Aquela do cara que morreu o amigo, ele tava lá sendo enterrado, aquela coisa toda, e a cova aberta, o caixão descendo, e ele começou a discursar, sabe essa? Não me lembro. Ele começou a discursar e tudo, e daqui a pouco a chapa dele caiu, assim, no dente, caiu o buraco adentro, e ele, para não perder o rebolado, disse: vai e leva contigo meu último sorriso. Essa aí é É uma tradicional. piada velha, né? Piada velha, mas funciona. Esses momentos inusitados a gente ia falar e tudo, né? Obviamente que a ética profissional não te deixa desmerecer familiares e tudo. Mas aí eu posso falar então. Tá, tu tá liberado. No enterro do meu sogro, uma pessoa veio para minha sogra e me abraçou e disse: parabéns! A pessoa, acho que nervosa, esquece o que tem que falar. Abraçou e disse: parabéns na fila. Então, aí depois minha sogra disse: ou ela conhecia e achou que eu estava me livrando de uma bomba, ou estava nervosa, mas estava nervosa, óbvio, né? Não, é complicado, isso aí tu vê de tudo que é eu coisa. imagino Né, todo, uma né? coisa que Errar é- nome. Errar nome. Eu tenho uma outra história se eu posso falar, se permite falar. Mas Tu pode, eu não. eu disse pra minha cunhada que o Mudinho me falou que o pai dele tinha morrido. O Mudinho falou. Começou errado. Começou tudo errado. Tá legal, né? Aí ela chegou lá, foi na capela chorando, a família toda chorou, porque o pai do Mudo tinha trabalhado conosco lá na firma, na Ariaçu. Aí chegou lá a Jordana, na porta, olhou, tava O Mudinho. o outro sentado lá, porque eu disse que tinha morrido. O que tinha morrido era o pai biológico do Mudo, e não o pai que criou ele. Então foi uma confusão assim. Você começa tudo errado, já começou. Ela Mudo disse, falando. eu tinha que ter desconfiado. Quando o Marcos falou que o Mudo falou para ele, já estava errado Já tudo. tava Começou tudo errado. E situação de capela, assim, de velório, tudo tem aquela tensão que eu falei, mas sempre tem alguém que está lá, ou tomando uma cachaçinha, ou o pessoal que se enfia na cozinha e não sai mais. Sim, é complicado, né? É que, cara, ali tu passa um momento, né? Tu vai lá, tu consola a família e depois tu não fica na volta dos familiares ali e tu vai pra rua. Daí daqui a pouco tu chega lá e encontra o Marcos no velório. Daí tu sabe como é que vai Tá lá acontecer, conversando, né, cara? né? Então, Começa a conversar e tal, lembrar coisa boa, aquela coisa toda. É um momento de lembrança, né? daqui a pouco tu tá até falando da pessoa que faleceu e trazendo coisas boas ali que geram risadas, entendeu? Isso Até para tirar o peso um pouco, Até né? para tirar o densidade. peso, né, cara? Então, Eu quero deixar para todo mundo uma mensagem pequena, assim, que obviamente nós não somos aqui messias, para dando grande moral, mas por isso é importante aproveitar a vida, porque assim que a gente passar dessa para uma outra, Juntar os pés. o que vai ficar são as histórias, algumas lembranças boas, outros laços familiares, alguns por obrigação vão até lá para se despedir, mas que as pessoas que vão se despedir com você sejam sempre bem assistidos e que lembrem de coisas boas, para ficar o carinho e aquilo que aconteceu de verdade, de fato. É bonito isso, né? Eu, às vezes, eu me que é, digo, na verdade, Faz isso que a aí gente é o leve. que fica, né? o que fica. O padre, se não me engano, foi o padre Zezinho que ele escreveu uma frase, né? Que ele nunca viu o velório no caminhão de mudança atrás, Levando as coisas juntos. levando as coisas juntos. E né? caixão Então, não. Pode dizer não caixão tem não tem gaveta, viu? É complicado, né? Então o que a gente leva pra lá é simplesmente isso que o seu Marcos falou aí, né, O cara? que ficou ali. Pessoal, tu quer terminar, por favor, faz um convite pro pessoal entender que funerária, na verdade, exprime vida, viver com tranquilidade. Fazer um plano funerário é para você garantir uma vida com tranquilidade, não pensar na sua morte, pensar na sua vida mesmo, dos entes queridos. Que coisa triste que é, no momento da morte, depois sair correndo atrás de funerária, de alguém para te ajudar. Para quê? Já te organiza antes. Vai lá e contrata um plano assistencial familiar para você ficar tranquilo. Na verdade, o nosso plano é viver agora, né? Porque a gente fez um plano para ser usado em vida também. A gente tem desconto em consultas médicas, exames, no comércio em geral ali a gente tem para a pessoa usufruir e com os descontos ela irem pagando o plano. Viu? Então o slogan já é viver agora justamente por isso, né? Viu? Quanto menos você morre, melhor para funerária. Viver hoje despreocupado com amanhã, né? Boa, muito bem. É isso aí, tá feito o convite? É isso aí. Qual é o contato? Dá um contato lá, um telefone pelo menos, para ligar para a Niege. Tem que falar com a Niege lá no 980 33 6942. 980 33 6942. 42. Isso Vai estar aí, na descrição Instagram? No vídeo. Vai estar no Instagram? Tem Instagram Tem também? Instagram também, Qual é? arroba Funerária Fornec Matana. A página no Facebook é Funerária Fornec Matana também.
E a gente tá ao seu lado em todos os momentos. É isso aí, quem encontrar o Norton pela rua, ou o Nedson mesmo que seja, já pede um cartãozinho e vai lá dar uma olhada. Quer assinar? Sim, a gente agradece mais uma vez, né, a presença desse moço querido, que trouxe tantas informações pra gente. Está disponível Pede aqui. desculpa alguma brincadeira aqui, né, que pro nosso público, pra ti. Cara, assim, Mas a gente é isso aí, meu. A gente não, mas não, se diverte. porque na verdade a gente tá trazendo informações importantes ali, né? Vocês, do lado de vocês, não vão mudar porque é eu que estou aqui, que é por causa de um assunto muito sério, que é ainda mais em pandemia, agora vem finados, né? Mas isso aí a gente tem que conversar, seja brincando, eu já tenho que ser um pouco mais melhor sério, que seja né? brincando, né? É, porque brincando a gente não tá passando pelo luto ali, né? Mas a gente nunca vai desrespeitar as pessoas que passaram por esse luto, né? Que é muito complicado, cara. A gente sofreu junto com as famílias, né? Na pandemia e até quando acontece alguma coisa assim, a gente tá ali, a gente querendo ou não, a gente quer ser familiar, né? Que nem a gente sempre fala, que a gente não quer cliente e sim amigos, né? É isso aí. Porque essa contrapartida de tu estar na rua ali, a pessoa te cumprimentar, te agradecer pelo que foi feito, cara, vale mais que qualquer dinheiro do mundo. Com certeza. Isso aí, é sério, mas é filho do Nedson, sério. então ri também, brinca e se diverte. Gente, bora lá! Muito obrigado. E é suco de uva. Suco de uva. Aí não tá bebendo, né? Não tá bebendo. Ele vai dirigir depois, imagina o carro funerário com o bêbado dirigindo. Meu Deus! Gostou? Segue a gente lá no Instagram, acompanha o nosso canal do YouTube e só não segue a gente na rua, né? Isso aí, por favor. Só. Bora lá. Bora lá. Cara, e aí? Bora lá?